Então, meus irmãos, o tema de hoje da nossa palestra é a caridade como entendia Jesus. Jesus, como ele entendia a caridade, nós vamos ficar sabendo hoje, né? E quem vai nos falar é o nosso irmão Breno Júnior, da Sociedade Espírita Simão Pedro. Uma boa palestra a todos. Queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Bom, essa época do ano a gente não sabe se diz boa tarde ou boa noite, mas fica bem os dois. O tema, né, como foi dito, vamos falar sobre caridade. E quando nós trazemos esse tema caridade, a gente lembra que a caridade faz parte das casas espíritas de modo geral. Tanto a casa espírita pequena, média ou a grande casa espírita tem como um dos seus objetivos a caridade. Quando nós falamos em caridade também, nós vemos que faz parte do lema das nossas casas, fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec vai nos mostrar a importância da caridade. Já lá no capítulo 13, né, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, Kardec vai trazer considerações sobre o modo correto de se fazer a caridade. Então, a caridade é algo bastante presente nos nossos ambientes. E quando nós falamos em caridade também, é bom que a gente comece a diferenciar o que é caridade, o que é verdadeira caridade, o que é filantropia e o que é esmola. Tudo isso seria interessante para a gente ter noções mais claras sobre aquilo que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo caridade e não estamos fazendo. Vou dar vários exemplos para vocês. Então, quando nós falamos em caridade, a caridade tem uma grande característica. É aquilo que vem do coração. É o amor em ação. A caridade é quando nós temos compaixão e, a partir daí, atendemos o outro. E há um outro aspecto que é interessante. Quantas vezes nós vemos a caridade sendo essa manifestação de amor, mas nós vamos fazê-la um pouco afastada desse amor. Então, por exemplo, a gente chega à casa espírita aqui e o meu amigo Nelson chega para mim e disse: Breno, nós temos que atender aquele asilo lá adiante. E daí eu digo para ele: olha, trabalhar com pessoas idosas não é exatamente aquilo que eu gosto, mas alguém tem que fazer, então eu vou lá e faço. Né? Não se está fazendo com amor. Breno, nós temos que atender aquelas crianças que lá estão naquela creche. Eu digo para ele: olha, trabalhar com criança não é exatamente aquilo que eu gosto, mas alguém tem que fazer. Eu vou lá e faço. Na verdade, eu não estou fazendo a caridade, porque eu só estou fazendo porque alguém tem que fazer. A caridade, na sua integralidade, ela tem que ser fundamentada no amor, na compaixão. E aí, Mateus vai nos dizer exatamente o que é isso, e Lucas também. Nós pegamos Lucas, capítulo 12, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, item 2, que é aquela passagem conhecida de todos nós, quando aquele homem descia de Jericó para Jerusalém e caiu nas mãos dos malfeitores, que o deixaram semi-morto no caminho. Aconteceu em seguida de passar por ali um sacerdote e, vendo aquele homem caído, vai adiante. Passa logo em seguida o levita, igualmente vendo aquele homem caído, não o atende, vai adiante. Mas passa por ali um samaritano. E Lucas vai ser exato na definição, quando ele diz assim, ó, o samaritano olha para aquele homem caído e se toma de compaixão. Se toma de compaixão. Ele não sabe quem é aquele homem, de qual país ele é, porque ele está sem roupa, ele está despido, ele não pode falar, então ele não consegue identificar. E ele não tem a preocupação de identificar aquele homem, porque o judeu mais ortodoxo, ele vai dizer que aquele pode não ser o seu próximo, porque o judeu tinha uma ideia
um pouco diferenciada do que era próximo. Para o judeu, especialmente o ortodoxo, próximo é aquele que falava a mesma língua, ou seja, próximo era outro judeu. Se ele era um estrangeiro, ele não era próximo. Para algumas outras pessoas, próximo era qualquer pessoa. Então, o judeu, quando olha aquele homem caído lá, ele não sabe qual é a língua que ele fala, então ele não sabe se é um próximo ou não. Mas para o samaritano, ele não vê isso, ele não observa isso, ele toma de compaixão. E aí a gente vai ver aquelas 3 personalidades, não é? Que são as personalidades lá do Evangelho, mas que a gente vê nos dias de hoje. Então, o religioso, né, o sacerdote, aquele homem que pela sua natureza é religioso em essência, porque ele usava até o traje do religioso, como se utilizava aqui antigamente aquele traje, né? Então ele olha aquele homem e deixa ele lá porque ele tem outros afazeres. Mas vem o seguinte, o levita. Quem é o levita? É aquele homem cheio de ideias na cabeça e com o coração vazio. Igualmente, olha aquele homem e vai adiante. E aí o Cristo escolhe o samaritano que vai atender aquele homem. E quem é o samaritano? É aquele homem que sofria um preconceito bastante grande na sociedade à época. Era um homem sem valor, era um gentalha, né? Esse era o samaritano, né? Então, é esse que o Cristo usa para atender aquele homem. E daí ele, então, coloca o medicamento nos seus alimentos, coloca ele no seu cavalo e vai levar numa hospedaria. Chegando lá, diz ao hospedeiro, cuide desse homem, porque eu vou lá adiante, quando eu retornar, eu te pago tudo que tu gastaste em função dele. E daí o Cristo pergunta, quem é o próximo daquele que estava caído? Era o samaritano, por óbvio, né, que cuidou dele. Então, a verdadeira caridade se fundamenta no amor. E aí é bastante interessante uma experiência feita pelo neurocientista chamado George Moll. George Moll é um dos homens mais ricos do país. Ele é neurocientista, não é religioso, e ele fez uma experiência interessante. Como ele era neurocientista, ele resolveu, assim, num grupo de pessoas, como se fôssemos nós aqui, por exemplo. Ele colocou scanner cerebral nas pessoas e pensou assim, ó, vocês fazem uma prece, comece a pensar em Deus e fazem uma prece. Ele queria ver quais eram as áreas do cérebro que seriam ativadas em função da prece. E ele, né, com o scanner cerebral, observa ali a pessoa fazendo a prece e vê que tem uma região do nosso cérebro chamado lobo pré-frontal, né? Que com a prece aquela região ficou agitada, ficou marcada. Daí ele foi mais adiante. Ele resolveu assim ver quando nós queremos fazer a caridade, e aí a verdadeira caridade, qual a área do cérebro que é agitada, qual é a área do cérebro que entra em atividade. Então, ele colocou o scanner cerebral e colocou três vídeos. O primeiro vídeo lá era com crianças numa creche. O segundo vídeo era com jovens com deficiência mental e física. E o terceiro vídeo era com idosos. Daí ele perguntou assim, se você fosse fazer a caridade, qual grupo tu te identifica? Eu certamente, com certeza, eu me identificaria com as crianças. Mas, né? Então, no momento que fosse para mim fazer a caridade, eu com certeza faria para as crianças. Outros com jovens doentes, outros com idosos. No momento que eu penso naquelas crianças e eu penso em fazer a caridade para ele, o lobo pré-frontal também é ativado, né? Então, essa região do cérebro representa Deus, fé, caridade, tudo aquilo que nós vamos crescer espiritualmente está focado ali no lobo pré-frontal. Isso a ciência nos mostra. George Moll, que é um neurocientista, mas olha que interessante, no ano de 1947, ou seja, mais de 50 anos, bem mais de 50 anos, 1947, André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vai publicar um livro chamado No Mundo Maior. Lá no livro No Mundo Maior,
tem o capítulo 3º, que é a casa mental. E ali, André Luiz vai dizer exatamente aquilo que décadas depois a ciência diz. E essa experiência de Jorge Moll está lá, no Mundo Maior, de André Luiz. Décadas antes, sem aparelho nenhum, só com conhecimento, né? Então, André Luiz vai dizer assim, ó, que as nossas instâncias psicológicas podem ser comparadas a uma casa. Uma casa, mas não é uma casa brasileira, é uma casa americana. Por que é uma casa americana? Porque tem o porão, tem o local de estadia dos que moram ali, e tem o sótão, coisa que nas nossas casas normalmente não tem. Então, as instâncias psicológicas do indivíduo pode ser comparado a uma casa. Por isso, lá o capítulo 3º tem como título a casa mental. E daí ele diz algumas informações que vêm ao encontro do que Jorge Moll nos mostrou bem atualmente. Então, ele diz assim, ó, que nós temos o inconsciente, o consciente e o superconsciente. Aí a gente tem que fazer um parêntese. Porque quando nós falamos assim, inconsciente, consciente, nós estamos falando em estruturas psicológicas. Porque na medicina também se utiliza esses termos. Por exemplo, acontece um acidente de carro aqui adiante. As pessoas se machucam ali, são levadas para o hospital. A primeira coisa que o médico vai verificar lá é o estado de consciência da pessoa. Então, aí a consciência tem outro critério, né, para nós vermos. Então, o médico vai perguntar qual é o seu nome, qual a sua idade, você é casado, solteiro. Não que o médico esteja vendo se aquele ali realmente é o paciente. Não, a enfermeira, o pessoal da enfermagem já viu isso. Ele está fazendo essas perguntas para ver o grau de consciência da pessoa. Porque ela pode estar consciente, semi-consciente ou até inconsciente. Então, ele vai fazendo perguntas para ver o grau de consciência. Mas em psicologia nós temos esses termos também: inconsciente, consciente e superconsciente. O inconsciente, vai dizer André Luiz, são os nossos arquivos da alma. É o nosso porão aqui, entre aspas, né? Por isso que ele compara com uma casa. Então, o nosso inconsciente está colocado ali os arquivos da alma, ou seja, toda aquela nossa caminhada evolutiva até hoje está guardadinho lá no porão, no inconsciente. Às vezes, especialmente emoção, ela vem lá do inconsciente para a tela mental do consciente do indivíduo. Às vezes ele lembra de algo, né? Muitas doenças mentais têm a ver com isso, de vir algo inadequado lá do inconsciente para a tela mental do consciente. Então, lá é o porão. Então, nós agimos nesse porão assim, ó, quando a gente não quer mais algum móvel, a gente não põe fora, a gente guarda no porão. Então, o nosso passado está todo guardadinho ali, no inconsciente, no porão, né? Então, todas as nossas bênçãos. E aí, a gente lembra, também faz um outro parênteses para lembrar, se lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, tem o item 11, esquecimento do passado. E lá, Allan Kardec vai dar um motivo para nós esquecermos o passado. A gente vai dar o segundo aqui, que Kardec não tinha ainda conhecimento lá. Os espíritos, claro que tinham, mas Kardec, ninguém tinha ainda esse conhecimento. Então, um dos motivos que está lá no capítulo 5, no item 11, do esquecimento passado, é que nós reencarnamos nos mesmos meios, com as mesmas pessoas. Então, é bom não lembrar. Por quê? Porque a gente está segurando a nossa criança no colo, a criança que a gente ama infinitamente, e se nós lembrássemos, nós podíamos ver que aquela criança que a gente ama tanto foi alguém que nos prejudicou excessivamente no passado, ou que nós a prejudicamos. Então, é bom não lembrar. Se nós lembrássemos do nosso passado, como diz a espiritualidade, né? O nosso ciclo de casamento aqui na Terra é provacional. É o reencontro de espíritos que já tiveram essa experiência no passado. E, às vezes, foi traumática, trouxe insegurança. Então, se a gente lembrasse, ele vinha lá e ela daqui, não, com ele eu não quero mais, não, com ele não. Daí ia ficar difícil o reinício
daquela conjugalidade, porque a pessoa não ia querer estar junto. Então, esse é um dos motivos para se esquecer o passado. Agora, o outro motivo, que Kardec não coloca, mas nós colocamos, é exatamente dessa ideia do inconsciente. Como o inconsciente é o arquivo da alma, ele não, entre aspas, aqui, ele não caberia no consciente, que é bem menor. Então, o inconsciente é como se fosse um iceberg, que aparece só uma pontinha, mas tem toda uma grandiosidade. Então, para termos de comparação, e só para comparação, nós imaginamos assim, que o nosso consciente seja desse tamanho, consciente. O nosso inconsciente seria do tamanho desse prédio. Então, ele não poderia acoplar ao consciente. Por isso que nós não lembramos também. Mas, então, o inconsciente é o porão. Lá estão guardadas as nossas encarnações anteriores, né? E lá estão, na anatomia do sistema neurológico, lá estão os gânglios basais, aquilo que é mais básico em termos de evolução. Daí nós temos o consciente, que é a vida atual, né? Que corresponde ao córtex cerebral, a parte mais desenvolvida do nosso cérebro, corresponde ao consciente. E nós temos o superconsciente, que está lá no lobo frontal, e tem a ver com as nossas grandes possibilidades no futuro. O amor, a religiosidade, a caridade, está tudo ali. Essa parte é que nós vamos desenvolver durante nosso percurso evolutivo. Essa é o lobo pré-frontal, essa parte do superconsciente. Então, é interessante aí, vocês podem ler lá em André Luiz, que em 1947 ele já coloca isso, que a ciência hoje está demonstrando através dessa tecnologia extraordinária presente até nós. Então, quando nós queremos fazer a verdadeira caridade, ela tem essas características de amorosidade, de compaixão, de agitar o lobo pré-frontal. Aí é caridade verdadeira. Porque muitas vezes nós confundimos caridade verdadeira com filantropia. O que é filantropia? Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que filantropia é algo muito parecido com caridade, é a gente ajudar alguém. Só que tem um outro detalhe. A filantropia, nós ajudamos o outro, mas nós ganhamos também. Olha que interessante. Nós ajudamos alguém, mas nós ganhamos. Então, vou dar exemplos para vocês. Imagina que a gente vai fazer o nosso imposto de renda. A gente pode abater parte do imposto a pagar quando a gente doa aquele valor do imposto de renda para alguma instituição. Então, a gente doa parte para a instituição. Então, a gente ganha. Estou ganhando, não é caridade, é filantropia. A entidade ganha e nós ganhamos. Não é caridade, é filantropia. Então, imaginamos assim, outro exemplo de filantropia. Nós somos empresários, fabricamos uma quantidade grande de roupas, vendemos e sobra alguma roupa lá que eu vou ter que contratar um caminhão e gastar para levar embora. Daí eu vou até aquele asilo e digo, olha, eu tenho lá aquelas roupas que eu quero doar para vocês, vocês querem? Ele diz, queremos, então pode ir lá e pega. Eles vêm e pegam, eu não gasto nada, eles ganham e eu ganho. É caridade? Não, é filantropia. Outro exemplo, eu quero um bairro onde eu moro que fique bonito, eu quero viver num bairro bonito. Daí o meu vizinho diz assim, Breno, eu quero pintar a minha casa, tu não podia me ajudar? Eu tenho interesse, eu quero um bairro bonito. Eu disse, pode, vou lá e ajudo. Estou fazendo caridade? Não, porque eu estou ganhando também. Então, vocês percebem que filantropia é muito parecido com caridade, mas não é. Né? Porque a gente ganha também. Filantropia é bom, filantropia é ótimo. Só que não é caridade. E aí a gente vai para o último aspecto, que é a esmola. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, né? E 887, 888, nós vemos esse aspecto de caridade, filantropia e esmola. E esmola, ela é interessante porque, num primeiro momento, quando nós damos nessa palavra esmola, a gente ajuda alguém. Ou seja, se alguém bate lá na minha casa e quer um prato de comida, um alimento, eu pego e dou o alimento. Estou fazendo esmola, porque eu não estou fazendo com o mínimo amor. Ele quer um agasalho, eu dou. Mas, muitas vezes, esse ato da esmola
ela está fundamentada em não amorosidade. Muitas vezes nós vamos ajudar para se livrar da pessoa, como a gente faz com o cachorro, a gente dá comida para se ver livre dele. Então, a esmola tem esse sentido. E vai dizer lá na questão 888, Livro dos Espíritos, que a esmola degrada o indivíduo. Por que que degrada o indivíduo? Porque aquele que recebe sem amor nenhum, aquele que recebe para a gente se ver livre dele, ele percebe isso. E percebendo, vai embrutecer a criatura. E aí é interessante que quando Kardec nos lança o Livro dos Espíritos e essas questões, não existia previdência social. Então, quando a pessoa ficava com idade, ela tinha poucas saídas para resolver as suas questões materiais. Ou ela ia pedir esmola na rua, como era comum na antiguidade, ou a sua família cuidava dela, ou ela conseguia fazer uma reserva monetária para poder viver. Porque hoje a gente fica com idade e normalmente a gente se aposenta. Claro que o salário não é nada bom, né? Mas tá lá, a gente ganha o salário, né? A gente consegue isso. Então tem a previdência social que nos ajuda. E naquele tempo não havia isso. Então a esmola é algo totalmente afastado, ou deve ser afastado da nossa realidade. Deve ser afastado. Nós devemos fazer exatamente como as nossas casas espíritas frequentemente o fazem, né? Através do amor, do respeito à pessoa que bate até nós, né? E aí uma questão interessante que está lá no item 20 do capítulo 3º, não saiba para a mão esquerda que dá à direita, no item 20, é feita uma pergunta ao Espírito São Luís, bem interessante. Ele pergunta mais ou menos assim, ó, o que pensar quando a beneficência é feita exclusivamente para pessoas de mesma crença ou de mesma opinião? Ou seja, o que pensar quando antes de fazer a caridade para alguém, a gente pergunta, meu amigo, eu vou te fazer a caridade, mas eu quero saber se tu é espírita. Porque se for espírita eu faço, mas agora se não for, vai pedir para outro lugar. Meu amigo, eu quero fazer a caridade para ti, mas eu quero saber se tu crê em Deus. Porque se tu não crer, pode ir embora, eu não vou te ajudar. E o que é que o Espírito São Luís responde? É justamente essa ideia de crença que deve ser abolido no momento da gente atender alguém, porque todos nós somos irmãos. Não importa a religião, qual seja, ou que não haja religião, todos nós somos irmãos. E antes de atender alguém, não vamos perguntar nada, mas vamos, a partir do nosso coração, atender aquela criatura que está ali necessitada. Então, aí está o grande sentido do bem que nós vamos fazer. E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, na lição 37, vai nos trazer algumas observações bastante interessantes sobre caridade. Vai falar ele lá sobre a caridade material, caridade moral e caridade essencial, pouco conhecida por nós. Caridade material, caridade moral e caridade essencial. Dizendo ele que a caridade material vai ser mostrada através da possibilidade de nós atendermos materialmente o nosso irmão. Dando o alimento, a roupa, o dinheiro, o medicamento, a gente está fazendo a caridade material. E vai dizer ele que é a caridade mais fácil de nós fazermos. Apesar de toda a crise econômica que nós estamos vivendo, né, dar materialmente algo a alguém é o mais fácil de ser feito, porque a gente sempre tem aquela roupa, né? A gente fica esperando para emagrecer, para ficar com a roupa, mas a gente não emagrece nunca, então é bom dar logo, né? Então sempre tem aquilo, então é bom a gente dar roupa. O alimento a gente sempre tem, né, um alimento para dar para alguém. Então a gente, apesar de todas as dificuldades materiais que atravessamos, dar materialmente é o mais fácil, porque em segundo lugar, não, antes, nesse primeiro lugar, caridade material, vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no ano de 2018, era mês de julho. Me liga um rapaz do interior do estado, uma cidade
distante uns 200 quilômetros aqui da nossa querida Alvorada. Ele me liga e diz assim: Breno, nós queremos que tu faça uma palestra aqui na véspera do Natal, e o tema vai ser caridade. Porque hoje, era em julho, né? Hoje nós estamos iniciando aqui na nossa casa uma campanha em favor da criança pobre aqui do município. Então, a gente, a partir de hoje, vamos até dezembro fazendo essa campanha para o Natal da criança pobre. E como vai vir na véspera do Natal, a gente quer que fale justamente sobre caridade. Eu agradeci muito o convite, aceitei o convite, e na véspera do Natal eu estava lá naquela cidade que eu não conhecia. Fui para aquela cidade, cheguei mais cedo por lá, e como eu cheguei cedo, eu conheci a cidade e fui ao centro espírita um pouco antes. Quando eu chego no centro espírita, é como se fosse aqui, tivesse duas cadeiras, um rapaz bem jovem, presidente da casa, me convidou para me ficar sentado ao lado dele, e nós observarmos as pessoas chegando com seus donativos. Bem na entrada da casa, foi colocada uma caixa de papelão enorme, assim, acho que era uma caixa de refrigerador ou de televisor, foi colocado bem na entrada lá, e a gente via as pessoas colocando seus donativos ali. Fiz a palestra, e ao final da palestra ele dizia assim: Breno, tu não quer abrir os presentes conosco, os donativos? Eu disse: sim, quero. Foram embora as pessoas, ficaram os valentes trabalhadores espíritas, né? E é interessante relembrar que naquela cidade tem uma empresa muito grande, uma multinacional, que todas as pessoas, de modo geral, trabalham em função daquela empresa. É uma multinacional muito conhecida de todos nós, que as pessoas lá são empregadas todas lá naquela empresa. E uma semana antes dessa palestra, a empresa tinha dado um pacote de alimentos, bastante alimentos, né, para cada um dos funcionários. E entre os alimentos que eles deram para esses funcionários estava um café, que depois eu fiquei sabendo, era de péssima qualidade o café. Bom, fiz a palestra, o pessoal foi embora, os valentes trabalhadores espíritas ficaram e fomos abrir os presentes, os donativos. Abrimos o primeiro. O que vocês imaginam que tinha lá? Café. Abrimos o segundo, é o Natal da criança pobre. Café. Abrimos o terceiro pacote, o que tinha lá? Café. O quarto, café. O quinto era farinha de milho. O sexto, sal. O sétimo, café. E daí alguns amarravam tão bem o pacote, parecendo dizer assim: eu vou amarrar bem, porque quando eles conseguirem abrir, eu já estou longe. Parece que a ideia era essa, né? Porque foram isso. E qual é o grande problema? Qual é o grande problema disso? Que as pessoas que fizeram aquela doação acharam que fizeram a caridade. Para os filhos, era o Natal da criança pobre. Para os filhos dele, eles não deram café, certamente não deram. Deve ter sido a bolacha recheada, o chocolate, o iogurte, deve ter sido esses alimentos. Para as crianças deles, não deram o café. E as pessoas acharam que fizeram a caridade. Então, muitas vezes, nós nos enganamos com relação a isso. Então, essa é a caridade material. E aí nós vamos para o segundo tipo, no dizer do caminho, verdade e vida de Emmanuel, que é a caridade moral. A caridade moral é mais difícil de fazer. Normalmente, quem faz a caridade moral já consegue fazer com maior amplitude a caridade material. Mas a caridade moral é mais difícil de fazer, porque o que é a caridade moral? São os aspectos morais na vivência em sociedade. Eu saber perdoar, eu olhar para o outro com mais bondade, né? Eu ser uma pessoa mais resignada. Essa é a caridade moral, que é mais difícil de fazer, porque se nós vivemos em sociedade, muitas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão, eu vou ter que perdoar, e às vezes eu não estabeleci dentro de mim essa virtude chamada perdão. Então daí eu tenho que fazer, vai ser difícil, porque eu não tenho dentro de mim. Às vezes eu tenho que ser mais bondoso, mas eu não estabeleci dentro de mim a bondade.
daí vai ser difícil de fazer. Então, nós temos que desenvolver essas virtudes. E como é que nós desenvolvemos uma virtude? Isso é antigo. Os gregos antigos já nos ensinavam como é que a gente desenvolve uma virtude. Só tem um jeito de desenvolver a virtude, é repetindo a virtude. Então, eu tenho que fazer o perdão para alguém. Daí, na primeira vez, eu vou fazer um grande esforço e vou perdoar. Na segunda vez, eu vou fazer um grande esforço e vou perdoar. Quando chega na 20ª vez, já está indo mais fácil. Já vai mais fácil, né? Porque eu vou criando hábito. Eu vou vivenciando aquela virtude e, na medida que eu crio o hábito me modifica. É o que Joana de Ângeles diz, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco. Cria o hábito, que o hábito vai te modificar. E aí, está lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos, a grande importância da vivência em sociedade. A grande importância, porque nós só vamos desenvolver essas virtudes em sociedade. Porque daí, se eu tenho que, em sociedade, ser uma pessoa mais bondosa, se eu ficar sozinho lá dentro da minha casa, eu não tenho como estar em contato com o outro e desenvolver a bondade. Como é que eu vou desenvolver o perdão se eu não tenho contato com ninguém lá fora? Eu só estou dentro do meu lar. Não tem como estabelecer isso. Então, a vivência com o outro é que vai oportunizar com que a gente seja mais paciente, mais bondoso, né? Saiba perdoar. É no contato com o outro. Por isso que eu digo com alguma frequência que é importante, às vezes, a gente ter aquela pessoa complicada junto de nós, sabe aquela? Se você sabe, não precisa apontar. Se a pessoa está aqui na nossa sala, não precisa apontar para ela. Mas sabe aquela pessoa difícil? É bom, às vezes, a gente estar com ela. Sabe aquele chefe complicado? É bom a gente ter um chefe complicado. Por que é bom? A gente até deveria, no fim do ano, dar um presente para ele. Porque ele, sendo uma pessoa complicada, que nos cobra, às vezes, ele está nos ajudando a sermos criaturas melhores. Sabe aquela pessoa que nos tira do sério? Ela está nos ensinando a ser mais paciente. Então, é no contato em sociedade que a gente aprende essas virtudes. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia, isso já faz algum tempo, eu fui num local com uma pessoa da minha família, né? E eu, às vezes, sou um pouco impaciente. Às vezes eu ainda sou, né? Fui no local com a pessoa e ela disse assim, eu fiquei parado lá esperando ela disse assim, ó, eu vou ali, daqui a 15 minutos eu estou de volta. Ela me conhece bem, a pessoa que mais me conhece é ela, né? Me conhece bem. Daqui a 15 minutos eu estou aqui. 3 horas depois ela aparece, né? E ela veio já um pouco agitada, porque ela me conhece, né? E daí, quando ela chegou, eu agradeci a ela. Porque eu tenho que treinar, é isso, é a paciência. Ela ficou sem entender muito bem, né? Mas eu agradeci a oportunidade que ela me deu de eu ser um pouco mais paciente. Fiquei ali orando, buscando forças, né? Para resistir e resistir bem. Então, eu estou desenvolvendo essa virtude. Alguém tem que estar presente junto de mim para que eu desenvolva, porque se não tem, eu não tenho como desenvolver. Então, a caridade moral vai se revestir justamente dessa possibilidade da gente ser uma pessoa melhor, com mais virtudes. E aí a gente vai para o terceiro tipo de caridade, no dizer de Emmanuel, né? Caridade material, caridade moral, caridade essencial, pouco conhecida de nós. O que é a caridade essencial? É aquela caridade que nós praticamos em nosso favor, para nós mesmos. Vou dar exemplo para vocês. É aquilo assim, ó, quando eu sei que este caminho é ruim e este caminho é melhor, eu vou por esse caminho melhor, eu estou fazendo a caridade essencial para mim mesmo. Porque eu já sei e estou escolhendo aquilo que é melhor. Todo mundo vai por ali, que não é o correto, e eu vou por aqui, que é o correto, eu estou fazendo a caridade essencial para mim. E isso, às vezes, a gente não faz. É comum a gente não fazer. Então, assim, aquela pessoa que tem o hábito alimentar assim, um pouco extravagante, né?
Ela chega no sábado, ela diz assim, ou ela pensa, bom, essa semana eu me alimentei super bem, cuidei da minha alimentação. Agora, hoje é sábado, eu vou comer tudo que eu posso e mais um pouco. Não está fazendo a caridade essencial para ela. Ele sabe que cuidou, poderia continuar. Ou então, assim, aquela pessoa que ainda utiliza alcoólicos, né? Ela chega assim, bom, hoje é sábado, semana toda eu não bebi nada, hoje eu vou tomar todas. Né? Não está fazendo a caridade essencial para ti. Ou seja, a caridade essencial é aquela que se fundamenta no fato de nós já termos conhecimento e não fazermos aquilo que não é bom para nós. E às vezes a gente faz o que não é bom para nós. Às vezes as nossas escolhas vão por aí, o que não é bom para nós. Né? Então, muitas vezes nós temos que começar a fazer escolhas um pouco melhores, nós já temos condições disso. E aí, né, eu lembro de uma situação vivenciada há muito tempo, que hoje eu lembrei quando eu preparava este nosso encontro. Quando eu estava na universidade. Quando eu digo que eu estava na universidade, já faz mais de 40 anos, quer dizer, faz bastante tempo, mas eu ainda lembro. Né? Estava lá, né, e a professora de psicologia nos deu um trabalho para nós fazermos. E ela disse assim, é um trabalho de enfrentamento. Então, o que ela propôs para nós, né? Nós deveríamos ir até uma parada de ônibus e pedir o dinheiro da passagem, né? Para mim, aquilo foi terrível, porque eu sempre fui uma pessoa tímida. Então, chegar para alguém pedir uma passagem de ônibus, e nós deveríamos, os alunos, anotar, fazer um relatório de como é que foi o fato, o que as pessoas disseram. E daí eu já fiquei imaginando, né? Chegar numa parada de ônibus, naquele tempo eu era jovem. Hoje, se eu chego, são capazes de me dar dinheiro rapidinho, né? Mas naquele tempo eu era jovem. E o que eu fiquei imaginando? As pessoas iam me xingar, né? Pô, uma pessoa jovem aí, pedindo dinheiro? Eu imaginei logo isso, né? E fiquei com receio, né? Foi passando os dias, tinha uma data para entregar o relatório, e nada de eu tomar coragem, né? Foi passando, eu vi que eu estava ficando sem tempo. Daí, um determinado dia, eu fui. Fui lá na parada, vi que tinha umas pessoas ali, tomei coragem, fui. Quando eu me aproximo, faltou coragem, né? Faltou, eu voltei, vim para casa, não consegui, né? E daí vi que não tinha mais tempo, estava no fim, daí eu fui, tive que ir. Daí tinha um grupo de pessoas assim, e um pouco separada desse grupo, tinha uma senhora idosa. Daí eu pensei assim, ó, o idoso é uma pessoa com mais visão, normalmente, né, com mais tranquilidade, né, uma pessoa muitas vezes mais amorosa, com experiência de vida. Então eu comecei a pensar tudo aquilo para aquela idosa que estava lá, né? Daí cheguei perto dela, quando chega perto dela, eu acho que ela viu no meu rosto a aflição e o desespero, e eu não conseguia falar. Quando eu chego perto dela, ela disse, meu filho foi assaltado. Eu disse, eu só preciso da passagem. Gente, ele foi assaltado e chamou as pessoas ali, né? O motorista de ônibus parou ali, ela gritou para o motorista, ele foi assaltado. E aí, daí eu entrei, ele disse, entra aí, eu entrei, fui embora e fiz o relatório, dizendo isso, né, o que tinha acontecido lá. Mas aí os meus colegas que fizeram o relatório também, com eles aconteceu exatamente aquilo que eu achei que aconteceria comigo. Ou seja, foram xingados, não foram reconhecidos, né, pelo aquele trabalho que, né, pessoas pedindo muitas vezes causam esse tipo de situação. Mas aí eu pensei em algo. Eu pensei assim, agora vocês imaginam, né, esses meus colegas sendo xingados, mas agora vocês imaginam que quem vai pedir ali algum dinheiro seja uma mãe que está com 3 filhos passando fome em casa. Ela se sujeita a passar por aquela situação ali. Imagina o drama daquela criatura. Ela certamente com vergonha de ter que estar pedindo, mas está com os filhos passando fome em casa, ela tem que pedir, né? E muitas vezes a pessoa não dá, e além de não dar, ela xinga, maltrata, é rude com a pessoa. Imagina o que passa na cabecinha daquele que está pedindo.
Porque muitas vezes quando alguém vem pedir para nós não sabemos nada da pessoa, não sabemos da vida dela, não sabemos do que ela está passando, não sabemos nada, mas às vezes as pessoas xingam. Às vezes as pessoas xingam e não se sabe nada dela. Então, se a gente não tem nada para dar, vamos dar uma oração para ela. Vamos ter um pensamento de compaixão com a criatura. E nunca, claro que nós aqui não faríamos isso, mas nunca utilizar de qualquer palavra mais rude, qualquer palavra assim que vá machucar a pessoa. Outro dia, quando eu saía com meu filho da Simão Pedro, há poucos dias atrás, nós passamos numa padaria antes de ir para casa. E daí, quando nós compramos alguma coisa na padaria, nós estávamos saindo, uma senhora, até bem vestida, senhora, e a gente via a vergonha no rosto dela. Olha, eu queria te pedir alguma coisa, né? Em casa eu não tenho nada para comer, coitadinha. Dava pena de ver o estado dela, nós demos algo para ela, né? Ela foi embora. Mas então, assim, se a gente não tem algo para dar, vamos dar o bom pensamento, a oração, a compreensão, a boa vontade, porque nós não sabemos da realidade daquelas pessoas. Quando nós falamos em caridade, nós sempre lembramos, né, que lá no capítulo 13 do Evangelho e no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse roteiro, este caminho da caridade. Muita paz a todos.